Igreja, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças damos ao Senhor por mais um culto de oração. Estamos aqui buscando ao Senhor, ao invés de estar lá fora fazendo coisas erradas, estamos aqui servindo ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Estamos em pequenos números, mas a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Deus se faz presente, Ele vai falar conosco. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Profeta Daniel, capítulo 6, versículo 22. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Amém? Amém. Palavra de vitória para nossos corações nessa noite. Aleluia. A respeito do profeta de Deus chamado Daniel. Daniel era um dos profetas maiores da Bíblia, que significa Jeová, o meu juiz. Ele era um homem de oração, que sabia dissolver dúvidas e interpretações. Ele era fiel ao Senhor. Ele não aceitou comer os manjares gostosos do rei. Ele experimentou comer 10 dias legumes, e o seu rosto mais bonito e mais robusto do que os outros jovens que comiam nas iguarias do rei. Que ele era fiel, ele rejeitava os pratos do diabo, ele servia ao Senhor em espírito e verdade. Ele era um homem de fé. Glória a Deus, aleluia. Espírito de adorador. Glória a Deus. Pareceu bem constituir 120 sátrapas, 3 deles para ser presidente, a qual um deles era Daniel. Ele achou graça em Daniel, porque ele era um homem de oração, que sabia dissolver dúvidas e interpretações. Mas aqueles homens ficaram com inveja de Daniel, aleluia, porque ele era fiel e homem de oração. E aqueles homens disseram uns aos outros: nunca acharão ocasião para acusar esse homem, porque ele é fiel e homem de oração. Então aqueles homens foram até o rei Dário, que assinasse um decreto, que no espaço de 30 dias, se não fizesse pedido ao rei Dário, fizesse pedido ao teu Deus, ia ser lançado na cova dos leões. Daniel, sabendo que a sentença estava assinada, não podia mudar a lei, ele não fez caso ao rei Dário. Ele se prostrou diante do Deus vivo, todo-poderoso. O que Daniel fez? Ao invés de ele se prostrar diante da luta, da prova, ele fechou a porta do seu quarto, a janela estava aberta, orava 3 vezes por dia como costumava fazer. E aqueles homens foram atrás de Daniel, ali foi até o rei Dário, e disseram ao rei Dário, vive para sempre. Não assinamos um decreto que no espaço de 30 dias, se não fizesse pedido a ti, fizesse pedido ao teu Deus, ia ser lançado na cova dos leões. Esse Daniel não faz caso de ti. E mandaram chamar Daniel. Ali o rei Dário ficou penalizado e quis livrar Daniel do pôr do sol. E disse: Daniel, esse seu Deus que te livra. Lançaram Daniel na cova dos leões. O rei Dário fechou a cova com um dos seus anãos, dos seus grandes. Jejuou a madrugada todinha. Fugiu dele o sono e não deixou passar sobre os seus ouvidos som de instrumento musical nenhum. Mas amanheceu o dia, ele foi até a cova dos leões e disse: voz triste, Daniel, dá seu causa ao Deus a qual tu serve, podia te livrar do poder dos leões. Daniel disse com a autoridade dos altos céus: ó rei Dário, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achado em inocência. E também contra ti, o rei Dário, eu não cometi delito algum.
Daniel ficou alegre e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Mas aqueles que quiseram acosar Daniel, eles é que foram lançados na cova dos leões. E foram lançadas as mulheres daqueles homens, também as crianças também. Nem bem chegaram no fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles, e foram esmigalhados ossos por ossos. O rei Dário assinou um decreto que haja paz sobre toda a terra, que todo o povo, as nações e língua trema e tema diante de Deus de Daniel, porque não é Deus que livra igual Deus de Daniel. Ele opera milagre e maravilha. Livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado do Ciro e no reinado do Persa. O que significa essa palavra? Daniel representa nós, profetas de Deus. Deus achou graça em te levantar como levita na casa do Senhor, como profeta, missionária, pastor, e muitos com inveja até dentro da casa de Deus, quer achar ocasião para te acusar, para te apontar, querem te lançar na cova dos leões, mas faça igual a Daniel, ao invés de se prostrar diante da luta da prova, ao invés de se prostrar diante de outros deuses, se prostre diante do Senhor teu Deus, fecha a porta do seu quarto, ore 3 vezes por dia como Daniel fazia, a cova que prepararam para ti, eles é que caíram nela, e assim com Deus honrou a Daniel. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai te tirar desse estado de humilhação e colocar no estado de honra e exaltação. Aqueles Deus representa o adversário. Quando é um servo de Deus que ora e busca e fé ao Senhor, Satanás não tem poder, o leão não pode tragar, mas aqui está brincando com o seu, tocando no ungido de Deus, caluniando, falando mal, o diabo tem poder de tragar. Esse é o sentido da palavra, está lá em Provérbios 11:8, o justo é libertado da angústia, mas o ímpio recebe em seu lugar. Deus vai te libertar dessa angústia, e aqueles que te perseguem, vai receber em seu lugar. O quarto homem passeia contigo dentro da fornalha de fogo. Faça igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali não quiseram, ali se prostrar diante daquela estátua. Nabucodonosor ficou irado, aí mandou aquecer 7 vezes mais. E aqueles homens com ousadia disse: nunca se prostraremos diante dessa estátua. E sabe tu, ó rei Nabucodonosor, o Deus ao qual nós serves há de nos livrar da fornalha de fogo. Olha, aqueles homens lançaram a Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, mas com aqueles jovens não aconteceram nada. A chama matou aqueles homens que lançaram a Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo. Nabucodonosor ficou espantado, viu 4 homens passando dentro da fornalha de fogo. E o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses, e disse a um dos seus homens: não lançamos nós 3 jovens dentro da fornalha de fogo? Veja o quarto homem passando dentro da fornalha, e o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. E ele ficou alegre e mandou tirar aqueles jovens dentro da fornalha de fogo. Viu que creia no Senhor teu Deus e exaltou aqueles jovens. A fornalha de fogo representa a tentação do mundo. O diabo quer que você se prostre diante dele. Faça igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostre diante do adversário. Rejeita os pratos que te vêm. Rejeita as tentações do mundo, que é prostituição, bebedice, droga, glutonaria, contenda. Rejeita as coisas do diabo e se prostre diante do Senhor teu Deus. Deus é um Deus que envia anjo e te livra das tentações do mundo, te livra dentro da fornalha de fogo e te entrega a vitória. Glória a Deus. Seja fiel até a morte. Aleluia. E dar-te a coroa da vida eterna. Faça igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostre diante daquela estátua. Não se prostre diante dos outros deuses. Se prostre diante do Senhor teu Deus.
A Bíblia falou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Significa o que? Aquele que habita na casa do Senhor está seguro. Mas aquele que rejeita o Senhor, nega o nome de Deus e vai para o mundo, Deus não livra. Por esses dias um jovem se desviou dos caminhos do Senhor. Ele foi aprontar fazer coisas erradas, não quis ouvir a voz do Senhor teu Deus, foi brigar, o diabo usou aquele homem, matou aquele jovem, e ele foi ceifado sem salvação. Por isso Deus está falando, habite na casa do Senhor. Aquele que habita na casa do Senhor está seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que mora na casa do Senhor, nenhum mal te vai te sucederá, nenhuma praga vai atingir a sua tenda. Toda oração contra a inveja, obra da macumbaria, Deus desfaz, porque você está habitado na casa do Senhor. Aleluia. Tem crente aqui sendo perseguido igual Mardoqueu. Mardoqueu não quis se prostrar diante de Amã. Amã ficou de ali revoltado e quis destruir a Mardoqueu e aquele povo judeu. Preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. Marcou a data no dia 13 de Adar para destruir o povo da rainha Esté e Mardoqueu. Mas pela oração e jejum da rainha Esté aconteceu ao contrário. Houve uma reviravolta. Ao invés do povo da rainha Esté ser destruído, os inimigos da rainha Esté que foram exterminados, Amã foi enforcado na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu, e os 10 filhos de Amã também foram derrotados. Grande foi o banquete que Deus preparou para aqueles adversários. Deus, aleluia, exaltou a Mardoqueu desta maneira. O rei Assuero mandou tirar o anel no dedo de Amã e colocar no dedo de Mardoqueu. Além disse, aleluia, para Amã: o que se fala a quem eu quero honrar. Ele exaltado disse: quem é esse que deseja honrar mais do que de mim? Ele estava ali no pátio, e o rei disse para que entrasse. E o rei disse para Amã: o que se fala a quem eu quero honrar? Quem é esse que deseja honrar mais do que de mim? Amã prepara a vestimenta para Mardoqueu, prepara anéis para Mardoqueu, coroa reinal para Mardoqueu, até cavalo para Mardoqueu. Assim se fala a quem eu quero honrar. Aleluia. A rainha Esté preparou o banquete, convidou o rei Assuero e Amã. E o rei perguntou para a rainha Esté: qual é o teu pedido, rainha Esté? Até metade do reino se te dará. Um pedido eu só peço, que enforque Amã na mesma forca que preparou para Mardoqueu. Fomos vendidos por um alto preço. Enforcar Amã na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. E a rainha Esté, lugar de honra, alcançou por humildade. Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Deus deu vitória para aquele povo. Aleluia. A rainha Esté representa nós, o povo de Deus. Mardoqueu também. Agora Amã representa quem? O adversário. Porque você não se prostrou diante do maligno. Ele quer te derrotar, ele quer te destruir. Mas só Senhor, a rainha Esté, Mardoqueu, fique na porta vigiando, igual Mardoqueu estava. Ore e jejum, igual a rainha Esté fez. A forca que prepararam para ti, eles é que serem enforcados nela. O diabo tenta te derrotar, ele tenta te destruir, mas ao invés de ele te derrubar, ele é que vai cair por terra e Deus vai te honrar. Assim como Deus honrou a rainha Esté, Mardoqueu. Aleluia. Deus fala para uma irmã: aleluia, tu fez o propósito ao Senhor. Deus está neste negócio, vai até o final, que no final você vai fazer um culto de ação de graça. Causa Deus vai resolver, assina papéis ao seu favor. Deus vai visitar seu celeiro, seu guarda-roupa, quantia de dinheiro chegando. Deus é o Deus que visita a sua saúde. Ele te fala, ele te chamou como profeta na terra. Jeremias, Ezequiel, Daniel, abre a tua boca e fala. Se é bênção, se é conserto, é conserto. Aleluia, Deus vai te usar para desfazer a capa. Muitos querem fechar a nossa boca, mas Deus quer que nós abra a boca e fala. Aleluia, por intermédio de nós abrir a boca e falar. Deus vai usar a pessoa para nos abençoar, e o cão vai cair por terra.
Tem pessoa que sendo esquecida, igual Mefibosete. Estava na terra de Lodebar, terra do esquecimento, até que um dia o rei Davi chamou para uma mesa e ele foi honrado por Deus. Muitos te esquecem de você, muitos não te dão nada, muitos te desprezam, te humilham, aleluia, muitos se esqueceram de ti, mas Deus não se esqueceu de ti, Ele não te desampara, e o rei vai te chamar para uma mesa, e Ele vai te honrar, assim como Deus honrou Mefibosete. A vitória do crente está na oração. Vença na oração. Daniel venceu na oração, Rainha Esther também. Davi e Mefibosete venceram na oração. Aleluia. Tem pessoa aqui preocupada. Deus fala para mim, para os irmãos: tirai a preocupação que de vós Deus cuida. Deus não cuidava dos profetas do passado, bem assim Deus cuida de vós. Deus enviou o profeta Elias para desmascarar Acabe e Jezabel. Ele foi alimentado por corvo, alimentava de água e carne por corvo, Deus não deixava faltar. Bem assim Deus fala para nós: Ele envia corvo para ti, não deixa faltar. Muita da gente fala: Senhor, como é que eu vou fazer a tua obra? Eu preciso trabalhar, eu preciso disso, daquilo. Faça a obra do Senhor que Deus prepara tudo. Vestimenta, calçado, dinheiro, o alimento, tudo Deus prepara, até produtos cosméticos, tudo Deus prepara, Ele não deixa faltar. A Bíblia fala em São Mateus 6,33: e buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, Irmãos, aleluia. que está feito Ana, humilhada por Penina, varões também. Tem pessoas que se exaltam dizendo, igual Penina humilhava Ana: eu sou, ele não é. Eu posso, ela não pode. Eu tenho, ele não tem. A Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhas, e Penina, sua rival, cessantemente ia competir com ela. Cadê Ana, o Deus a qual tu serve? Eu tenho e você não tem. Eu posso, você não pode. Mas Ana não comia, não, só chorava. Quando ela fez um voto e cumpriu, Deus concedeu para ela um filho chamado Samuel. E Penina foi envergonhada. Deus honrou a fé de Ana, fez um milagre na vida de Ana, exaltou a Ana, e Penina Deus abateu. Deus é o Deus que abate o soberbo e exalta os humilhados. Ele faz descer a sepultura, retornar da sepultura. Ele é Deus, Ele é Senhor. Quantos que estão te humilhando, a Deus promete te exaltar e abater aqueles que estão te humilhando. Tem muitos com espírito, aleluia, de gigante Golias, querendo te aprontar para ver a sua derrota, mas faça igual o rei Davi, vença na oração, vença no jejum, na palavra. Esse gigante que tem se levantado contra a sua vida, Deus está repreendendo nessa noite, pela glória do Senhor, as muralhas de Jericó. Deus está colocando por terra o espírito da morte derroteado do lar de crente. Ali Deus está repreendendo nessa noite. Espírito da loucura tem perseguido o crente. Deus coloca por terra nessa noite pela minha só oração. Não temas que Deus é contigo. Aleluia. Quanto com o espírito de Senaqueribe quer te afrontar, para te desanimar, te abater, mas só ser igual Josafá, vença na oração. Ele orou e jejuou para aquele povo. Deus enviou um anjo e disse o povo assim: Senaqueribe foi derrotado. Ore e jejua mais. Deus é um Deus que via anjo e peleja por ti e coloca por terra espírito de Senaqueribe que quer te afrontar para te abater. Aleluia. Deus fala nessa noite: esforça-te, tem bom ânimo, não passe nem espante. Nesta peleja não tereis que pelejar, para aí está em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Nesse dia de hoje, amanhã saís ao encontro que o Senhor será convosco. Deus vai abrir o mar vermelho para ti, a ordem para marchar e não recuar.
O Senhor pelejará por vós e vos careis. Marche no passivo de oração, consagração, meditando na palavra, sendo via, aleluia, fia nos diz, nos oferta também, pregando a palavra de Deus, evangelizando as almas, profetizando vitória, até mesmo contra os pecados, contra as coisas erradas. Faça o querer de Deus, a vontade de Deus, que o mar vai se abrir e tu vai cantar o hino da vitória. Marche, a ordem para baixar e não recuar. Os registros de tu vês nunca mais vereis para sempre. Deus fala para mim, para os irmãos, para encerrar. Tira tuas mãos, deixa nas mãos do Senhor. Deus é um Deus que nos justifica, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus, nem a perseguição, nem a calúnia, nem o desemprego. Nada vai nos separar do amor de Deus. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disseram todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está te caluniando, te perseguindo, dê glória a Deus. É sinal que tu está dando bom fruto. Toda árvore que dá bons frutos, ela é apedrechada, mas aquela árvore que não dá bons frutos, ela não é apedrechada. Se alegra na presença do Senhor. Deus promete honra, exaltação, surpresa da parte do Senhor. Aleluia. Restituição. Assim como Deus devolveu em dobro tudo quanto já perdeu, Deus vai fazer isso na sua vida. Tudo aquilo que o diabo tomou, Deus vai te devolver em dobro, igual Deus fez na vida de Jó. Aguarde a providência da parte do Senhor. Fique com essas palavras e agradeça a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E as palmas sobre o nome do Senhor. Deus os abençoe.